tua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Primeira epístola, acho que é a anteninha, a antena, acho que a posição dela aqui às vezes fica falhando. E dois, glória. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Repetir todo mundo: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Louvado seja o teu nome, Jesus. Senhor Deus, essa é a tua palavra que será ministrada nessa noite. Fala conosco, Senhor Deus, que venhamos diminuir, mas que o Senhor cresça em nossas vidas. Que a tua palavra venha tocar nos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podem tomar vossos assentos. Lembrando a amada igreja que hoje, dia 25, é o dia que nós completamos 14 anos de ministério Resbom. Há 14 anos atrás, o Senhor nos dava, por escolha sua, o nome do ministério. Nascia o ministério Resbom. 14 anos se passaram e nós, na sexta e no sábado, vamos estar comemorando essa data que é especial para nós. Amém, amados? Irmãos, a palavra que eu tenho de hoje é uma exortação para que a gente preste atenção aonde nós estamos indo. O apóstolo Paulo, quando vai falar no capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo chama a atenção para o preceito de imitá-lo, de tê-lo como exemplo, como modelo, porque tem um assunto dentro desse capítulo que eu não quero tratar desse assunto agora, mas falar de um outro conteúdo em todo sentido. Era sobre as mulheres nas assembleias religiosas. Capítulo 11, no decorrer dos versículos, vai falar da honra do homem ter o cabelo amparado e da desonra da mulher ter o cabelo curto. Paulo vai falar sobre isso, e dentro desse contexto, aquelas mulheres que adoravam a Afrodite, elas se converteram a Cristo e tinham uma disputa dentro da igreja, porque algumas irmãs não aceitavam que elas também participassem junto, e elas tinham receio de ter seus maridos tomados, porque as mulheres, quando eram ímpias, segundo dizem os historiadores, uma vez por ano elas saíam na rua e o primeiro que encontrasse agarrava e praticava orgias e coisas desse tipo. E quando elas se convertem, há uma certa desconfiança por parte das mulheres de não permitir que ficassem perto. E Paulo entra dentro desse contexto falando que é vergonhoso para a mulher não ter o cabelo, e se não pode ter, tosqueava-se, porque elas, quando se convertiam a Cristo, algumas já tinham o cabelo tosqueado, mas outras tosqueavam por questão de arrependimento da vida que levavam. E Paulo vai aconselhar que elas usassem o véu. E não é esse contexto que eu quero falar nessa noite, mas eu quero falar de imitar, de conduta, de como eu estou me procedendo como cristão. E Paulo, ele chama a atenção logo para ele. No capítulo 4 de 1 Coríntios, Paulo, ele vai falar sobre o ministério, sobre o que é ser um ministro de Cristo, porque o primeiro exemplo na igreja tem que começar do altar. É a Lavínia que está rindo aí, né? Vou pegar ela, viu? Cadê ela? É Lavínia, ei. Olha o pastor aqui, vou pegar você, viu? Ela agora calou. Aleluia. Paulo, no capítulo 4 de Coríntios, Paulo vai falar de como é ser um ministro de Cristo. Paulo começa dizendo assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo.
mordomos dos ministérios de Deus. Essa semana eu não gosto de estar falando do que acontece comigo, mas essa semana um sacerdote conversando comigo, e ele disse: pastor, o que eu gosto do senhor é que o senhor mantém a seriedade do seu ministério até hoje. E ele falou do exemplo que viu agora nesse carnaval, ele dizendo: eu nesse carnaval eu fiquei espantado porque eu vi alguns irmãos que profetizavam pulando carnaval. Alguns irmãos que estavam dizendo que Jesus fazia, que Jesus disse aquilo, pulando carnaval, dando lugar para a carne. E Paulo, no capítulo 4, lá no versículo 16 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer mais uma vez: eu admoesto-vos a vocês, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo está dizendo: me imite, olhe para mim como exemplo, porque eu tenho olhado para Cristo. Paulo não está aqui se autopromovendo, mas Paulo está dizendo: olha, aprenda conosco, aprenda com o apóstolo Paulo, como Jesus se agrada, como ele quer que a gente tenha uma conduta de vida. A mesma coisa Paulo vai dizer à igreja que está em Filipos, Filipenses 3,17. Paulo vai chegar para aquela igreja, porque no capítulo 3 Paulo começa falando, se você já leu a Bíblia, Paulo vai dizer: finalmente, irmãos, eu me regozijo no Senhor, não me aborreço de escrever as mesmas coisas, porque Paulo começa o capítulo 3 tendo o título de dizer que tudo que nós fazemos é por Cristo. E Paulo vai falando que nós temos que nos guardar. O verso 2 de Filipenses 3, Paulo diz: olha, vocês se guardem dos cães, que creem que só gosta de estar brigando, de arrumar confusão. Tem gente que onde chega chama briga. Se guardem dessas pessoas, se guardem dos maus obreiros. Aí Paulo vai dizer, né, guardai-vos da cortadura, porque aí vai falando sobre a circuncisão, porque tinha uma questão. Aí Paulo vai falar mais na frente, lá no verso 17, Paulo diz assim: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque Paulo vai falar de alguns que acontecem no dia de hoje, que eles vêm até chorando até nós, mas as suas ações, as suas atitudes negam que eles têm Cristo. O verso 18, Paulo diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes nos disse, e agora também nos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. Tem crente, irmão, que ele só quer ouvir o que agrada a sua carne, não aquilo que cura. E muitas das vezes essas pessoas, elas permanecem por pouco tempo, daqui a pouco você nem vê mais elas na casa do Senhor. E Paulo vai dizer no verso 19 que o fim dessas pessoas é a perdição, o Deus dessas pessoas são o ventre, e a glória é para a confusão deles. Aí Paulo vai dizer que só pensam nas coisas terrenas. Nós, como igreja de Cristo, a gente tem que imitar Cristo, porque o nosso foco é chegar no céu. Quem quer ir para o céu aqui, irmão? Tem certeza mesmo? Vi uns levantar a mão, outros falar meio ainda indeciso. Quem quer ir para o céu aqui, irmão? A Bíblia diz que para ir para o céu eu preciso de duas coisas. Primeiro, se santificar, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a face do Senhor. Eu começo essa mensagem fazendo uma pergunta para a igreja: quem você imita? Nós vivemos hoje em um tempo de tecnologia, um tempo em que as pessoas elas imitam influenciadores. Eu me lembrei agora, a irmã, ela missionária, veio até nós, eu fiz o casamento dela, foi uma bênção, e ela cheia do Espírito, ela tinha a presença do Espírito Santo de Deus, mas eu não sei o que aconteceu com aquela irmã, porque no meio do caminho ela deu uma desviada. Aí
Aí ela estava outro dia na igreja, já faz tempo que ela saiu, irmão. Ela só faltou soltar fogos porque viu o carrinho Maia. Irmão do céu, eu não sabia nem quem era o carrinho Maia. E depois eu digo, quem é esse carrinho Maia? Quando eu fui olhar, vocês já sabem, né? A irmã cheia do Espírito estava pulando de alegria porque queria um autógrafo do carrinho Maia. Eu digo, Jesus, o negócio está sério. A coisa está meio desandada, porque como é que eu sigo na casa de Deus, eu estou com o Espírito Santo, porque a Bíblia é bem clara lá em Romanos 1, se você já leu, você vai ver que Deus não só reprova essa situação, como também reprova quem aprova. E eu digo, Deus, será que essa pessoa está tendo conhecimento do que está fazendo? Quem é que você imita? Tem um crente na igreja que imita o Neymar, imita jogador de futebol, cantor. Hoje está complicado. Hoje você, aqui mesmo a gente outro dia estava ouvindo, uma hora estava invocando coisa ruim, e daqui a pouco estava cantando glória, glória, aleluia. E papai, qual Deus está seguindo? É o bicho ruim, né, Arthur? Cadê ele? Ele estava aqui na hora, né? É o bicho ruim ou está seguindo o Senhor dos Exércitos? Porque hoje está uma dificuldade de você saber quem é quem, irmão. E a Bíblia é clara, é por isso que eu amo a palavra de Deus, porque quem é que prova quem é quem? Quem prova, irmão? O fogo. Por isso tem que vir prova. E por isso que o Senhor disse, você se alegre quando for provado. Por isso que Deus diz assim, não fique chateado, não fique achando que você está sendo esquecido, mas tenha por gozo quando você passar pelas tribulações, porque são elas, irmãos, que vai testificar se a gente serve a Deus ou não. A quem você está imitando? Me perdoe falar, mas eu tenho que dizer dessa frente, tem crente que está sendo um mau exemplo para outras pessoas. E eu digo isso com pesar na minha alma, no meu coração, porque tem crente, irmão, que ele está levando outros para o caminho contrário. Esses dias eu peguei no pé de um jovem, e peguei no pé, aí para surpresa minha, o que eu falei sobre aquele jovem como jovem, um crente aqui dessa casa estava fazendo. Eu digo, rapaz, não pode não, uma miséria dessa não é possível não. Eu estava lá, conversando com o jovem, não vai não, meu filho, por esse caminho não, isso aqui está errado. Aí vem um irmão, crente velho, experimentado, fazer as mesmas coisas que eu estava dizendo para o jovem que a pessoa não fizesse. Eu digo, Deus, como é que pode, Senhor? Como pode? Como pode? E o pior, irmãos, que na hora que a pessoa vai botar em prática, ela não olha para Cristo e não olha para os pastores como um exemplo a ser imitado. Ela olha para aquele irmão, se o irmão está fazendo, eu também posso. Se o irmão faz, eu também vou fazer. Só que eu estou pregando aqui com a igreja que tem unção de papagaio. Não, irmão. Eu estou pregando para a crente que olha para a palavra, examina nas escrituras e vai ver se de fato é o que Jesus está pedindo para aplicar na sua vida. A Bíblia diz, irmãos, que nós, os mais velhos, temos que ser modelo para o mais novo. Aí você vê, se eu chegar para um menino desse e disser, meu filho, não corta o cabelo igual um pica-pau não corta o cabelo com uma lixa na cabeça não rape. Os irmãos não parece que estão botando uma panela na cabeça. Bota uma panela na cabeça, corta aqui de banda, rapa aqui tudinho aqui, e está chegando obreiro assim, irmão, com a cabeça rapada, que nem um pica-pau, como sei lá, como é que é essas coisas. A Bíblia é clara, não corta o seu cabelo redondo. Ou você nunca leu isso? Vamos ler, porque parece que a igreja se esquece.
Levítico, se não me falha a memória, 19. E a gente vai falar, sabe o que é que você escuta? Isso é besteira. 19:27. Ah, pastor, isso é lá do Velho Testamento. Não é do Novo também, é atual. É porque o povo de Deus hoje, ele não quer mais seguir a palavra. O povo do Senhor, ele não quer mais dar ouvido à voz de Deus. Ó, Levítico 9:27. Quem pode ler, por favor? Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode ler? Dezenove, 27. Da vossa cabeça, nem danificarás a ponta da tua barba. Olha só, a Bíblia vai dizer lá em Isaías que os moabitas entram nessa prática. Isaías capítulo 15, verso 2 vai dizer assim: vai subindo a Bagito e há de bom aos lugares altos para chorar por Nebo. Quem cortava o cabelo dessa forma era o servo de Nebo. Aí o Senhor vai dizer assim: e por Medeba chamará Moabe, e todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será rapada. Eles cortavam o cabelo arredondado porque eles estavam fazendo adoração a um Deus estranho. Ah, pastor, é besteira, o senhor está pegando no meu pé porque eu botei uma panela de cuscuz na cabeça e botei o cabelo arredondado. Não estou pegando no seu pé não, eu estou mostrando que Deus não se agrada. Comigo você pode passar a tesoura no meio da sua cabeça e fazer uma pista de aeroporto. Eu só estou dizendo para você que esse caminho não é um caminho que Deus se agrada, e estou dizendo que os mais velhos têm que dar exemplo mais novo. E se nós formos falar, a gente é chato, mas pastor, vamos ler, irmão, está na Bíblia, não estou aqui querendo inventar moda não. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias 9:26. O problema da igreja é porque a igreja não gosta de ler. Ao Egito e a Judá, Edom e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, por todas as nações são incircuncisas, e por toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Olha só, os que cortam o cabelo arredondando ele. Deus já não pode não. E agora estão com as presepadas, faz um risquinho aqui, corta na gilete aqui, faz um risco na pestana, corta de três. Você está pensando em cortar assim? Eu lhe disciplino. Porque se do altar o exemplo sair errado, como é que a coisa está acontecendo? Mas pastor, irmão, o senhor é tão rígido assim? Não, irmão. O nosso modelo é Cristo. Me diga, me prove na Bíblia Jesus agindo com esse estilo. Me prove. Me mostre um texto na Bíblia, Pedro, Paulo, Tiago, João, a igreja antiga agindo assim. Me mostre Jesus dando um olho no cabelo. Me mostre, irmão. Eu estou dando só um exemplo. Me mostre Jesus com pataguaiada, com palavra top, com agasalho. Me mostre um texto que fale disso. Nós somos crentes, irmãos. Nós somos uma igreja lavada e remida com sangue no poder ou não? Ah não, pastor, é usos e costumes. Cuidado com essa doutrina dos nicolaítas, porque Jesus já falou lá em Apocalipse que ele odeia a doutrina de Nicolau. E a doutrina de Nicolau é o quê? Dizer que é besteira, eu não preciso, é besteira. E por essa questão de ser besteira que a igreja hoje está descendo de ladeira abaixo. Aí como é que eu posso dar um conselho para um jovem se a irmãzinha chega com uma roupa indecente? Me diga. Como é que eu posso dizer para um jovem
você não anda no caminho, sai irmã, anda com uma roupa colada que parece que colocou a penar na calça, na roupa, sei lá do que foi. Como? Se os velhos não se virem de exemplo por novo, como é que eu vou dar exemplo para alguém se eu aqui no altar estou cheio de preservado? Me diga como eu posso dar. E como eu sei como jovem, mostrei a situação, se não vai não, por aí não. Não é porque fulano está fazendo, você não vai não. Olha para mim. Olha para Jesus. Imite quem está levando para Cristo. A Bíblia diz, irmãos, escute bem. Daniel tinha aproximadamente entre 15 e 17 anos quando ele foi deportado para a Babilônia. Daniel era jovem, possivelmente igual a um dos meninos aí sentado. E foi oferecido para Daniel que ele podia comer da comida que o rei comia. Trazendo para o sentido espiritual, Daniel podia se prostituir. Daniel poderia fazer o que os outros faziam. Daniel poderia ser igual a eles. Mas Daniel tinha princípio, tinha doutrina, tinha temor a Deus, reverência. Daniel diz: eu não vou me contaminar. Ele propôs dentro do coração dele. Foi fácil? Não foi fácil. Porque Daniel também teve as mesmas dificuldades que alguns de nós às vezes têm. Por quê? Porque Daniel tinha que ainda convencer o cozinheiro, quem tomava conta, a permitir que ele não comesse. Lá na minha escola diz que não pode usar uma roupa não decente, não, tem que andar atacadinho que nem a menina. Não. Porque se um macumbeiro quiser andar com a cabeça, com aquele negócio na cabeça, ele anda e ninguém paga. Não, pastor, o ano passado eu tive aqui umas situações, porque a escola queria que fizesse macumba, porque é macumba mesmo. Se eu não estou enganado, no dia da consciência negra, assim, até fizeram bruxaria para lá, passaram mal, uma menina quase foi incorporada lá na escola, uma coisa desse tipo. E a diretora estava, as professoras estavam querendo obrigar os alunos a fazer. Uma aluna daqui pediu uma carta, e eu passei a carta, eu digo, me deu o nome da professora, eu conversei com a professora e digo, que negócio é esse aí? Aonde que está escrito que o aluno tem que fazer isso aí? Porque eu conheço as leis, sei do meu direito, e a igreja também tem um lado jurídico. Ela votou no chão de repor. Não, ninguém está obrigando, não. Porque você não é obrigado a andar segundo o padrão do mundo. E se você quiser buscar seu direito, tem uma igreja aqui que tem toda a legalidade e tem um pastor que adora essas coisas para botar no lugar. Pode ter certeza. E fui falar com a professora, fui falar com a diretora, fui falar com quem foi e dei carta. Não vai fazer, não vai participar, porque nós temos um Deus, nós temos princípios, nós temos direção. Quem é que você está imitando? Pastor, eu estou imitando o jogador de futebol e chega, eu passei quando eu vim de casa, o cara estava com uma corrente, parece que era na costa do desse microfone. Parecendo um cachorro pitbull. Eu digo, meu Deus. E ele chega estava andando, parecendo que era o ramo, que estava se achando macho. Correndo no pescoço, balançando para lá e para cá. Eu digo, estava um vídeo na internet, o cara que estava com o pescoço ferido, porque a ostentação dele era correntes e mais correntes no pescoço. Linguagem, quase não vai ser todo inventa aí, nordestino. Eu estava rindo, o cara foi para São Paulo, está com 2 meses para lá, uai, todos os caras, eu digo, meu Deus, eu se eu for para São Paulo, eu não vou ficar falando igual ele fala, não, vou falar como eu sempre falei. Vou perder minhas origens, eu digo, rapaz, a pessoa muda ligeiro, parece um camaleão, porque eu não vou perder. Daniel foi para a Babilônia e não deixou de ser Daniel. A camarada imitando o mundo, a linguagem.
velho, povo, tá ligado? Meu irmão, eu estava analisando e aqui eu dou uma deixa para a mídia da igreja. Olha só, a gente tem a obrigação de aproveitar essa dispensação para mostrar Cristo, mas não para fazer desse momento um momento mundano, de jeito nenhum. O cara está fazendo o comercial da amiga da igreja, aí dá um coice, o outro cai, a cadeira da igreja voa lá não sei para onde, ele diz: essa vaga é sua, eu não quero essa vaga nem a pau. Porque para a vaga ser minha, ele teve que levar um coice, tirar a cadeira, jogar a cadeira lá para o outro lado. Como é esse negócio aí? Para chamar a minha atenção. A atenção não é chamada por movimento de internet, não. A atenção de Deus é chamada por oração, por compromisso, por comprometimento verdadeiro com as coisas que são santas. Ah, pastor, isso é nada demais. É por aí que as coisas começam. Uma casa não se destrói nem cai da noite para o dia, não, irmão. É com pequenas rachaduras. Um aqui, outra ali, outra aqui, outra ali, outra aqui. Daqui a pouco você está longe. Pastor João, eu estou imitando quem eu falei ontem, eu preguei domingo e preguei ontem lá preguei domingo no bairro nosso, preguei ontem lá no Antônio Nunes, falando sobre a última geração. Vocês sabem por que vocês são chamados de geração Z, vocês são jovens? Vocês têm ideia? Faz uma ideia por que vocês são chamados assim? Vocês são tão inteligentes, não pararam para ver isso não ainda? Algum adulto sabe por que essa geração é chamada de geração Z? Última geração, mas tem um dizerzinho porque de fato ela é chamada de geração Z. Vocês sabem dizer? Ninguém aqui? Quando a gente vai para a Bíblia, escute bem, Mateus capítulo 1, versículo 17, a Bíblia vai dizer que de sorte que todas as gerações de Abraão até Davi foram 14, de Davi até a deportação para a Babilônia 14, e da deportação da Babilônia até chegar a Cristo foram 14. Então, de Abraão até Davi, se a gente fizer uma conta, porque uma geração ela se conta das pessoas que nascem entre 15 e 30 anos, ou seja, aqui dentro da igreja, se nós formos olhar aqui dentro da igreja, a gente tem aqui no mínimo 3 gerações aqui dentro da igreja. No mínimo 3 gerações. Tem a geração dos jovens, que está aí nessa faixa etária de 15 até os 30 anos, que é a geração Z. Tem a minha geração, que é nessa faixa dos 46 anos, 50, e tem a geração dos mais idosos. Tem 3 gerações aqui. E se nós levarmos em conta que a estimativa de vida de uma pessoa dentro de uma geração pode chegar até 100 anos, então de Abraão até chegar a Jesus, a gente teve 1.400 anos. De Jesus até de Abraão até Jesus não. De Abraão até Davi, 1.400. De Davi até o povo ficar preso na Babilônia, mais 1.400. E do povo da Babilônia até chegar a Cristo, mais 1.400. Se fizermos uma soma de Jesus até Abraão, foram 4.200 anos. 4.200 anos se passaram aproximadamente. Agora, a geração de Cristo, que somos nós, já se passaram 2.026 anos. Olha o tempo a mais que a gente já tem. E quando você vai para a Bíblia, Jesus é claro em dizer que essa geração que é a geração dele, e vocês hoje, dentro dessa geração, é a geração Z. Por que a geração Z, pastor? Porque segundo estudiosos, vocês são a primeira geração que foi criada 100% através da internet e 100% digital. Se formos olhar, tudo que a gente quiser saber hoje está lá na internet. Só que mesmo vocês sendo criados dentro de uma geração que é 100% voltada para o conhecimento, quando se fala de Jesus, poucos conhecem. Quando se fala de compromisso com Cristo, poucos têm. E Jesus, quando vai falar dessa geração, pegando todos nós, Jesus diz que é uma geração má e adúltera.
Provérbios 30, a partir do verso 12 em diante, vai dizer que é uma geração que é limpa a seus próprios olhos, que nunca se lavou da imundícia. Tem gente que diz que não precisa da igreja, que não precisa ser crente, que não precisa estar na presença de Deus, porque já faz tudo certo. Então quem você está imitando? Quem é o teu modelo de imitação? Quem é você quando passa por essas portas? Dentro da sua casa, no trabalho, para a sociedade. Quem você está sendo? Porque nós estamos vendo uma igreja que não quer mais compromisso. Você encontra com o irmão na rua, não parece ser igreja, não. Parece não. Jesus passa longe. Modo de andar, modo de falar, modo de vestir. Você diz, rapaz, essa irmã que estava lá no sítio de oração ontem dizendo que Jesus cura, sara, liberta, faz o que faz. Esse é aquele pastor que estava lá. Está aqui, todo mundo ama. Esse é o pregador. Isso é besteira. Irmão, cuidado que tu vai perder tua salvação, viu? E naquele grande dia tu vai se lembrar. E eu creio que como muito eco, João, o pastor João falou. E eu vou estar lá do céu. Dá a paz a Jesus. Porque pregar ele prega. Ou não? Falando ou não falando, irmão? Mas quem você está tendo como modelo de imitação? Ninguém você se espelha, meu irmão. Porque pregar é bom, é fácil, falar é fácil, mas viver a palavra é outra história. Eu disse ontem, na pregação, tem coisas que eu não quero fazer. Tem. Com certeza tem coisas que você também não quer, mas por amor de Cristo a gente faz. Judas, escute bem, você vai ler as escrituras sagradas, você não vai achar diferente disso. Judas nunca chamou Jesus de Senhor. Quem leu a Bíblia já sabe, já viu que Judas nunca chamou ele de Senhor. Judas chamava ele de Rabi e de Mestre. E por que Judas fazia isso? Porque muitos de nós tem esse comportamento, porque Judas não queria que Jesus fosse Senhor da sua vida. Judas queria crescer através de Cristo, mas não queria o senhorio dele. Porque Judas nunca fez a vontade do Senhor, sempre fez a dele. Era a vontade de Judas que prevalecia. Judas não se rendeu, porque quando eu aceito Jesus, a minha vontade cai por terra, a minha vontade morre. Paulo chega na igreja de Corinto, escute, Paulo chega na igreja de Corinto, quem está lá, o filho de um crente, cheio de cão, que se deitou com a própria mãe. 1 Coríntios 5. Paulo diz, olha, vocês que são bêbados, que não tirou esse endemoniado aí ainda, eu não estou aí, mas já sentenciei ele, entrega ele para o capeta. Paulo estava lá com todo o fervor, entrega. Aí Paulo, escute bem, que diz que tem que entregar esse cara para o capeta, no capítulo 2 de 2 Coríntios, Paulo diz, eu determinei dentro de mim não ir mais com vocês com tristeza, porque se eu entristeço, quem me alegra? Aí Paulo vai falando lá no verso 10, Paulo diz assim, se eu tenho perdoado alguém, perdoo por amor de Cristo, porque ele já tem falado para a igreja perdoar ele, perdoar o que tinha feito tal ato. E Paulo vai dizer, por que eu estou perdoando? Para não ser vencido por Satanás. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, eu, se fosse pela minha vontade, eu não queria ver a cara desse camarada aqui. Mas eu tenho Cristo, eu tenho dono, e eu não faço mais a minha vontade, por amor de Jesus, tem que perdoar. Olha só o que Paulo está falando. Paulo tinha todo o direito de dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estava ouvindo hoje, rapaz, eu fiquei assim, eu digo, rapaz, a igreja está mudada mesmo. Eu estava ouvindo Samuel Mariano, escrevendo uma canção. Ele disse que estava num avião que era para dar resposta. Quem tem, não tem resposta para ninguém.
E eu quero dar uma resposta para alguém que eu venci, porque acho que ele estava indo para a Europa no avião, ou tem um carro melhorzinho. E quem disse para você, crente, que o título de vencedor é porque tem dinheiro aqui na terra? Quem foi que disse para você que o atestado, o selo de aprovado é dado para mim e para você por causa de carro, por causa de casa, por causa de bens? Apóstolo Paulo, ele estava sendo levado para a morte, para ser decapitado. Ele diz o quê? Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei. Ele está dizendo: eu venci porque guardei a minha fé. Ele está dizendo que venceu porque comprou um apartamento, venceu porque comprou um carro. Mas ele disse: eu venci porque eu não joguei fora os meus princípios e aprendi com Cristo. Eu venci porque me mantive puro no meio de uma geração contaminada. Eu venci porque mesmo debaixo de luta, debaixo de levante, eu guardei a minha fé e terminei a carreira. Tem pessoas enganadas com o Evangelho do Senhor Jesus, irmão. Davi era podre de rico. Podre de rico. Olha, Davi, quando está orando, ele diz o quê? Eu sei, Senhor, que o Senhor não está preocupado com o sacrifício, mas o Senhor se agrada de um coração quebrantado, de um espírito contrito. Quem é nosso modelo, pastor? Primeiro, escute, crente, Jesus é o nosso modelo. Paulo diz: seja meu imitador como eu também sou de Cristo. É Jesus. Jesus era mundano, irmão. Ele falava com pecadores, ele orou, ele curou muitos, mas ele não era mundano, não. Jesus era santo. Cadê a igreja santa, irmão? Não é de cortar a alma, não. Imagina você está em casa dando uma orientação para o seu filho, dentro da palavra, e o pastor chega aqui e desfaz o que você está falando. Como é que fica isso, irmão? Para pensar como é que você fica. Igreja do Senhor, nós temos a escolha de fazer o certo ou o errado. Eu e você tem direito de fazer o que quiser. O livre-arbítrio está aí. Porém, a Bíblia é clara que a gente, se renunciar essa vida por amor de Cristo, a gente ganha a vida eterna. Ah, pastor, o senhor é quadrado demais, eu quero imitar o senhor nada. A Bíblia diz que eu imite bons pastores. Eu não estou aqui querendo botar coroa de melão em mim, não. Aprendi. Mas vamos ver lá o que é que diz Hebreus 13. Hebreus 13, verso 7. Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz assim: lembrai dos vossos pastores. Eita Jesus, lembra, você se lembra dos ensinamentos? Você se lembra das doutrinas que já foram ministradas? Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falam a palavra de Deus. Eu disse a você que cabelo redondo a gente não pode cortar segundo a minha palavra ou segundo a palavra de Deus? Eu disse segundo a minha palavra ou segundo a de Deus, irmão? A de Deus. Eu disse que a gente não pode ser mundano, cheio de coisas, segundo a minha palavra ou segundo a de Deus? Você se lembra da palavra de Deus quando você vai fazer as coisas? Você pergunta para Deus: Senhor, isso aqui está certo para fazer? Porque fazer, a gente pode fazer tudo. Você quer andar nu? Você pode. Você quer uma moça andar com um bastão no vestido, mostrando a coxa, mostrando? Você pode. Você quer ser um rapaz dentro da igreja, andando todo malhadão, que nem um Hulk dentro da igreja? Você pode. Ninguém disse que não. Mas você já perguntou para Cristo se essas coisas vão te edificar? Porque Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. E o próprio Paulo disse que não vai se deixar dominar por essas coisas. Você pelo menos ora perguntando. Não vá se prender no que eu estou falando, não, mas pelo menos orar.
não joga, nunca me apeguei. É forte, hein? Como é? Vai começar. Eu digo, Jesus, eu vou pegar. Eu disse, não, fique quieto. Eu vou dar uma chacoalhada. Não, deixa comigo. Porque se você pensa que não, muitos deles nos observam, não. Ou vocês não observam os adultos? Observam ou não observam? E muito. E muito. Ah, passei que nem a irmã fulano, que nem o irmão ciclano. E você tá, fulano nem vem me dizer nada que eu vou dizer na cara que ele é assim assado. Ou não diz? Ou não se espelha? Não, fulano não tem moral para vir aqui dizer para mim nada. Vem me dizer que você não bota no lugar, ou você não faz dentro de você assim. Porque eu mesmo sou o primeiro, né? Se fulano quer me apontar uma coisa, eu vendo ele fazendo preservado, ele vai consertar primeiro. Vai que ajeitar primeiro com Jesus para depois de vir falar alguma coisa comigo, porque a Bíblia diz o quê? Tire a trave do olho do irmão e depois tira a sua, ou não? Tirar a primeira trave que está no seu olho para depois tirar o argueiro, o cisquinho que está no olho do irmão. Primeiro tira a trave do meu. Olha para ele. E pai, eu vou falar, não estou numa reunião de obreiro, não, viu? Não é reunião de obreiro, é culto mesmo, é doutrina. Dos obreiros se espera um testemunho melhor. Do pastor, do presbítero, do missionário, do evangelista, da pastora, do diácono, da diaconisa, do obreiro, do cooperador. Se espera que eles deem exemplo. Se espera deles que deem bom testemunho e sejam de fato soldados, guerreiros valentes na casa do Senhor. Não é que está se forçando, não se espera. É o que se espera de uma árvore que está plantada na rocha, de uma árvore que está plantada em Deus. Se espera dela o quê, irmão? Fruto ruim ou fruto bom? Como é que está a minha conduta? Como é que está a minha vida? Como é que eu me comporto? Como eu estou? A quem eu estou imitando? Para onde eu estou caminhando? Eu estou virando um papagaio pirata desse mundo, porque o mundo está perdido. E não me mostra alguma coisa boa que o mundo possa nos oferecer. Uma só, me mostra aí. Agora as coisas estão tão viradas de cabeça para baixo que até as comidas que você achava que era boa agora estão cheias de problema aí. Tem gente adoecendo porque as comidas que o mundo está oferecendo é tudo ruim. Negócio é sério. A gente não está vivendo num mundo de faz de conta, não, irmão. A realidade é muito mais estreita do que nós imaginamos. E nós temos que fazer escolhas enquanto há tempo. Pastor João, você se lembra do pastor, das palavras que nos falaram? Aí olha o que é que o texto diz: a fé dos quais imitaram, atentando para a sua maneira de viver. Eu sei, irmão, que tem muitos que não dão exemplo, um bocado. Mas eu tenho certeza do que eu vou falar. Essa igreja não tem mau exemplo do altar, não. Nem de minha vida, nem da vida de minha esposa. Me mostre um momento, um só, que a pastora Adriana se envolveu com fofoca. Um só. Nesses 14 anos. Me mostre um que eu tenha me envolvido. Me mostre um momento só que você olhou desse altar e falou, pastora Adriana, como uma mundana. Ou você me viu como um mundano? Me mostre um momento só. Me mostre um momento em que a gente tratou as coisas de Deus com desdém ou com falta de respeito. Um único momento. Nesses 14 anos, se formos fazer as contas, meu irmão, a gente tem uma média de 26 cultos por mês. Se for juntar todos os ministérios, de cada igreja é uma média de 13. Entre 12 e 13 cultos. Como eu pastoreio com 2 e vou dar assistência a mais 12, eu por mês eu estou praticamente 26 dias no meio dentro das igrejas. Se for fazer a conta durante esses 14 anos, dá um bocado de conta. Me mostra aí. Cansado, não cansado,
fadigado, cheio de cimento, não cheio de cimento, com a mão cortada, ficar com a mão cortada. Como o Francisco falou agora, tem dia que é cansativo e para ele também é. Agora no momento, seja sincero, quem é o segundo aqui na igreja depois de mim da pastora dele? Ninguém. E ele morreu, foi? O presbítero Francisco. É por isso que eu disse, ele sai dali eu disciplino. Porque ele tem que ser exemplo. Ou não? Se o presbítero não tiver, quem é que vem em seguida? Missionário. A gente, eu vou depois falar, mas a gente ganhou evangelista também aqui na igreja e ganhou pastora. E eu creio que Deus vai levantá-los e vai dar graças a ele para eles seguirem. Assim não tem o evangelista, a pastora, o missionário, o diácono e por aí vai. No São Caetano esse dia não tinha os presbíteros folgaram por conta própria, não tinha um para dar a bênção. Mas eu ensinei para a igreja: quando não tiver um presbítero, o diácono vai. Quando não tiver um diácono, vai o obreiro. Quando tiver um obreiro, vai o cooperador. E a igreja não deixou de funcionar porque o presbítero não estava lá. Funcionou. O culto foi feito, foi recebido, Deus foi honrado e eles colocaram em prática o que aprenderam. A Bíblia é clara: sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Aí Paulo chama a responsabilidade para ele: atente para a sua maneira de viver. E eu aqui nesse altar, eu chamo a responsabilidade para mim: imite a fé do seu pastor, imite a maneira de viver dos seus pastores. Nós não brincamos com a palavra, não brincamos de ser crente. Eu digo direto para o meu filho: pai, ele é o amor da minha vida. Cadê ele se escondeu? Parece que ele é arrebatado no escuro. Cadê ele? Cadê Davi mesmo? Menino, o que é que tem nessa cozinha? Tem comida aí, é? Tá ali. Não, rapazão bonito. Eu digo direto: ele é meu filhão, é amor da minha vida esse menino. E eu digo para ele: me imite, olhe para mim. Olhe para mim. Eu sou o modelo para você seguir. Olhe para mim. É Cristo primeiro e depois seu pai. Olhe para mim. Você não vai perder não, você vai ganhar. Você não vai ser envergonhado não. Aprenda com o seu pai. Eu digo direto para ele, falo, conversa que ele é obediente. Peguei no pé dele, pego quando for necessário. Ele sabe disso. Eu não falo para envergonhá-lo, eu falo por amor. Eu não quero ele perdido. E você pensa que a sociedade não sabe não conhece não? É o filho do pastor. E já sabe. Pergunta aí se o barbeiro que corta o cabelo dele não sabe como é que eu gosto do seu cabelo cortado. Sabe ou não sabe? Eu cheguei lá no barbeiro e disse: você cortou o cabelo do meu filho com preservados? Não, pai. Eu já sei que o senhor não gosta dele, não veio aqui esse mês não. Eu digo: cara. Pergunte o Natan. Ei, Natan, o que é que a professora disse de você lá na igreja, na escola? Os seus coleguinhas. Você falou comigo no carro. Ele é filho de quem que ela disse? Já se esqueceu, foi? Entrou no carro e disse: a professora hoje me apresentou para os meus amiguinhos e disse: ele é filho do pastor, irmão. Ó, você vê que não conhece não? E todo mundo na escola é porque não é meu filho não. E chega lá e ele conversa com um, conversa com outro, dá bom dia, rapaz. Tem uma menina que recebe que ele é um hominho pequenininho andando. Eu digo: olha, e ele está lá: bom dia, tudo bem? E sabe o que eu acho? Isso é um zelo de Deus cuidando dele, cuidando do Davi, cuidando de Bruno, cuidando da igreja. Quem você está imitando, filho? Quem você está imitando, filho? Bota essa palavra no seu coração. Tem doutrina. Ó, eu fecho a Bíblia. Igual às vezes quando a gente quer ficar magrinho. Tem comida que a gente olha assim, não vai acontecer não. Pepino mesmo. É um negócio ruim. Mas faz bem pro corpo. Tem umas coisas que ele ficou no supermercado. Aquele negocinho que vem nos pacotes, como é o nome? Repolho, não é outro nome que tem. Brócolis. Pai, compre, comprei.
Esse rapazinho. A mãe dele foi fazer, tem que cozinhar, né? Quando bota para ele comer, é ruim, pai, você vai comer agora. E é ruim mesmo, mas faz bom, brinca um pouco. Né? Se refogar, mas eu não refogo não, estou só na água e Deus, né? Come. A mesma coisa é a palavra de Deus, tem coisas para a gente que não é muito boa não. A carne quer fazer o contrário. Mas como eu como, eu vou ficar vivo no meio dessa geração que está morrendo, irmão. No meio dessa geração que está se corrompendo. A palavra que eu estou trazendo para você é para a sua vida, não é para mim não, porque da minha eu tomo conta. É para você não morrer. Olha ao seu redor quantos já morreram. Quantos? Vai para pensar. Preste atenção. Vai um pouquinho. Analise. Eu não peço que você guarde essa palavra logo não. Vá orar. Presente em oração. Pastor, Deus, o pastor está falando. É algo que ele falou da carne. Ele está falando. Irmãos, ó. Eu vou falar aqui no altar, irmão. Viu? Não estou aqui falando nada demais. Quarta-feira passada eu falei sobre o quê? Sobre o machado aqui. Não é para vocês se lembram. Quando eu estava aqui no altar, o Senhor me mostrou a senhora, Manília, com o machado na mão e cego. Eu disse, Deus está falando que me revelava, que eu falava com você no passado, se lembra da palavra? Está gravado. E era a senhora. Eu não disse seu nome para não fazer nenhum. Não é pastor que ele está falando agora, porque agora está sendo propício. Foi a senhora que Deus falou. E durante a semana, eu digo, olha aí o que é que Deus faz, né? Deus não diz nada em vão. Aí quando foi na sexta-feira, já estava amalado ou não estava? Eu não vou dizer que estava afiado não, já estava se amalando. Eu nem aqui na igreja estava, aliás, estava na igreja, mas não estava na sala no culto, estava lá em cima. E estava pegando fogo ou não estava? Quem estava no culto aqui pegou não. Porque eu tenho certeza que a palavra entrou no coração dela. Amolou, né? Amole mais. Porque o que Deus me falou, Deus disse que me revelava muita coisa para a senhora. E a senhora imperou. Eu disse, eita Jesus, o que é que vem por aí? E Deus fala. E como eu não gosto de arrudeio, ela é pastora, irmão. Sabia disso? E ela foi consagrada pastora. Aí ela ficou agora olhando assim, aí eu sou daqui do altar daqui e dizer assim, engole isso aqui, velho. Esse Jesus chamou. É forte, irmão. É forte. Eu fui orar. Se Jesus, Deus, você faz essas coisas comigo, isso é para tomar conta. Está machucado, está ferido, machucado, está cego. Eu digo amém, Senhor. É forte. E nós reconhecemos ou não reconhecemos o chamado pastoral? Tem um caminho para seguir, né? O remédio é um remédio que cura. Esse dia da irmã, ela deu cuidação de graça, e ela, quando chegou na igreja, eu posso falar porque não é nada escondido, irmã Rosalia Obreira. Ela, quando chegou com o esposo dela, chegou ferida, machucada. Porque nas outras igrejas disseram que não tinha cura. Era descartada assim. Aí por um acaso entrou lá na Resbom. Eu disse, pastor, ainda tem jeito? Disse, tem, irmão, tem. E aí, pastor, o caminho é isso aqui, é pecadinho, bem pensado, mas a senhora passa. Uma vez me deu uma, eu nunca disse isso para ela, se ela estiver assistindo, eu vou dizer agora, uma vez me deu uma raiva, uma vontade de ir lá e dar um cascudo nos pastores que desprezaram ela, porque depois que ela estava sarada com o esposo, depois que já estava todo no lugar, aí vem pregar aqui, vem ser o que, rapaz, que bando de miserável. Porque depois que está saradinho, todo mundo quer, né, irmão? Não é verdade? Mas ela foi, honrou, pregou, tá? Bênção do céu. Ela estava dando cuidação de graça, falou a respeito disso, tá gravado. Não está gravado não, porque não teve live. Mas ela falou, quem estava lá viu, ela dando o testemunho que chegou doente, mas Deus curou. Com o quê? Uma doutrina verdadeira. Tem hora que dói. Eu não sei qual vai ser a dose. A gente tem que conversar primeiro. Se é uma voltarem, se é uma exaltação espiritual, não sei.
né? Se é algum suplemento, quem vai ser o Espírito Santo. Mas uma coisa é certa: se for uma voltarem com uma voltacil, se for um remédio mais forte, pode tomar sem medo, porque Jesus garante a vitória. Jesus garante, tanto na vida dela como do esposo. Ele é evangelista, né? Ele é evangelista, eu mando ela. Por isso que você já viu ele aqui soltar umas fiapas aqui, igual virar, é para virar ali. Deixa assim brincando, meu irmão. Ele está lá de boa, deixa ele pregar. Quero ver que ele não pense que ele não fica anotando quem prega, não. Bora, ótimo. Aprende, faça esboço de pregação, pega um pedacinho que a pessoa falou, até a pregação toda para aprender, me ensina. Eu digo, ai, Jesus, tem coisa escondida aí que ele não está mostrando, mas Jesus vai fazer mostrar. E cresce. Então imita, irmão. Imita, porque Jesus ele quer isso. Vamos ficar de pé. Não se ofenda não, viu? Porque eu falei, não, viu? Nome de Jesus Cristo. Aqui um dia ele prega, deixa passar a festividade, que ele vai soltar mais dois glória. Eu digo aí que Jesus vai. Mas Deus é bom, irmãos. Imite. Tem obreiros bons para ser imitado aqui na casa, tem irmãos bons para ser imitado, tem irmãos que merecem você olhar para o exemplo da pessoa. Francisco é assim, o presbítero a ser imitado, sim. Ele disse que ia rapar a cabeça, mas foi brincando, porque ele não é doido, né? Ele ainda está com o mesmo na cabeça ainda, né? Rapa alguém fazer. Né? Essa fase de rebelde já passou, né? Quando ele se converteu, depois foi que ele disse, né? Que tomava cerveja escondido, né? Mas Jesus estava vendo, né? Jesus estava vendo, eu não estava vendo, mas Jesus estava. Amém, irmãos? Tem oração, pedido de oração aqui. Flávio, é isso? Flávio Vargas de Oliveira está enfermo. E Herbert Franklin está entubado no HGE. É forte, né, irmão? Essa parte aqui que. Mas Deus é fiel, né? Vamos orar pelo Herbert e pelo Flávio. Amém? Tem mais alguém precisando de oração? Fala nisso também, a mãe da cooperadora Joélia está entubada. Se você estiver orando, apresente também a vida dela. A irmã e diaconisa Meire, foi confirmada, ela perdeu o seu olho. Não tem mais como recuperar pela medicina o seu olho. Ela vai fazer os exames, fazer a cirurgia, colocar um olho de vidro, mas não tem mais como enxergar pela visão dos médicos, porque pegou uma bactéria no olho e foi terrível, perdeu, mas Deus é fiel. Quando a irmã falou para mim, eu me lembrei daquele texto: melhor ter um olho só e ir para o céu do que ter dois e ir para o inferno. E Deus sabe o que faz, que Deus venha dar força para que ela venha. Eu não conheço essa parte de olho de vidro, mas eu acredito que é melhor do que ficar com o olho fechado, né? Pelo menos esteticamente, né? Mas Deus sabe de tudo. Vamos orar, gente, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, eu te apresento a vida do Flávio Vargas, que está enfermo. Eu não conheço ele, mas o Senhor conhece, Pai. Visita a vida dele agora. Repreenda toda a enfermidade. Tira, meu Deus, todo o mal. Toda doença sobre a sua vida caia por terra. Visite também a vida do Herbert, Senhor Deus, o Herbert Frank. Ele está entubado, também não sabemos o motivo por ele estar entubado, se de maneira que seja uma maneira que os médicos colocam, ou se está entubado porque não tem como ficar sem estar entubado. O Senhor sabe, Pai. Visita a vida do Herbert agora, meu Deus, com cura, tanto na vida dele, como na vida do Flávio, como na vida da mãe da Joélia, Pai, como também na vida da Josilene, irmã da tua filha diaconisa Meire, como na vida da tua igreja, os irmãos que aqui se encontram, aqueles que ainda não vieram no culto, que o Senhor venha de encontro, Pai, abençoando, abrindo as portas. Também te apresento a vida da irmã Aparecida. Deus, em nome de Jesus, visita nossos familiares, visita aqueles que estão precisando da tua boa mão nesse momento. Nós pedimos, crendo, Pai, que o Senhor está no controle de tudo. Também te apresento os que estão conosco pelo YouTube, Pai, que o Senhor venha atender os pedidos de oração, que o Senhor vá de encontro às necessidades da tua igreja santa, Senhor. Te peço e te agradeço no teu nome, Jesus. Amém e graças a Deus. Só um aviso: na sexta-feira
o JG certo com o Cicinho. Tem só você do Antônio Lins e o pessoal do bairro nosso que ele vai pegar, porque o pessoal de São Caetano vem de lá para cá no transporte e vem na Kombi com o irmão, amém? Sexta-feira eu peço principalmente aos obreiros, chegue pelo menos 15 minutos mais cedo no culto, para que a gente possa fazer uma oração, para agradecer a Deus. Sexta-feira é dia de comemorar, e na sexta a gente gasta mais energia no culto, em nome de Jesus, amém? Abra vossas mãos, que o Senhor ele te abençoe, o Senhor ele te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e ele te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel habite com todos, e a igreja diz amém. A paz do Senhor para todos. Sexta-feira de manhã não vai ter consagração, por conta da arrumação da igreja, amém, amados?